Hello people! Fala aí pessoal dos oitavos A e B do Instituto Santa Maria, tudo bem? Vídeo aula número 10, nós vamos falar de uma lista de gêneros de jogos, tá? Que é uma List of Game Genres, lá na página 14. Também na 14 e 15 nós temos um exercício para fazer, tá? Lembrando que vocês têm que dar uma pausa no vídeo quando eu terminar, que eu vou falar para vocês quando vocês têm que parar, tá? Vocês fazem o exercício, depois dão continuidade ao vídeo e fazem o exercício, tá bom? Que eu vou deixar lá respondido no finalzinho da aula. Vamos lá iniciar, let's go! Bom, gente, primeiramente nós temos aqui essas informações, tá? De jogo 1, 2, 3 e 4, que eu vou ler na sequência. Aqui nós não temos a resposta, tá? Mas eles dão assim uma dica de quais jogos são que a gente vai ler aqui na sequência. Esse é um exercício que a gente vai fazer nessa página e vocês vão fazer logo após a gente fazer a leitura, tá, do texto, que eu fiz algumas marcações também, tá bom? Então, também nós temos na página número 15 essas questões também, tá? Que vocês vão ter que dar uma pausa para fazer, tá bom? Vamos lá, a gente vai fazer a leitura disso aqui, tá? List of Game Genres, eu vou colocar um por um para a gente fazer a leitura, tá bom? E eu vou explicando cada um deles, ok? Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui, ó, List of Game Genres, nós temos Action Games, né? Que são jogos de ação. Aí eu coloquei aqui, ó, algumas palavrinhas, tá? Para deixar a tradução mais fácil. Lembrando que vocês podem fazer o scanning e o skimming, tá? Que eu ensinei para vocês na última aula. Mas aqui a gente vai fazer a leitura toda do texto, tá bom? São 4 textos bem curtos, tá? Pode ver que eles têm reticência aqui que esse texto era maior, tá bom? Então vamos lá. As, que é como, né? As one of the most popular ones currently, they provide a great deal of fun for those who do not necessarily need a great history within the game. Vamos lá para a tradução, tá? Como um dos mais, one of the most, olha, é a expressão um dos mais, tá? A tradução. One of the most popular ones, como um dos mais populares jogos, tá? A gente tá falando de jogos, então one significa jogos, tá? Atualmente, eles, ó, they, não é? Provide é proporcionar um grande negócio, diversão para aqueles, né? Diversão para aqueles que necessariamente não precisam de uma grande história dentro do jogo, tá? Então, jogos de ação, eles já, como diz aqui, tá? Eles não têm necessariamente uma história dentro, tá? Como alguns outros jogos têm, tá? Então, geralmente esses jogadores, eles não se importam com a história. O interessante é mais a ação mesmo. Those games, né? Aqueles jogos engage, envolvem, tá? Our motor functions, então são funções motoras. And may, e pode ou deve, né? And may require, exige. Some practice in terms, alguns, né, exigem, algumas práticas in terms of hand and eye movements. Então aqui, ó, movimento das mãos e dos olhos, ok? Então o que é que diz aqui? Que esses jogos, eles necessariamente esses jogos envolvem funções motoras, tá? E eles exigem mais prática, né? Que é a habilidade com a mão e com os olhos. São os jogos de ação, no caso, tá? Adventure Games, né? Jogos de aventura. Então, vamos lá. Their main focus, seu principal foco, né? O principal foco dele is put on the plot, colocado no enredo. Seu principal foco é colocado no enredo. Very often, que é muito frequentemente, ou às vezes, vou traduzir, tá? Muitas vezes, those games also require, né? Muito frequentemente esses jogos também exigem you to think twice, que você pense 2 vezes, né? Before you make a decision, antes que você, não é, tome alguma decisão that may change, que deva mudar the entire, ou o entire course, né? O curso inteiro of the game, tá? Então, jogos de aventura, não é? O que é que diz aqui? Que eles frequentemente, esses jogos, eles exigem que você pense 2 vezes antes de tomar qualquer decisão, para você não mudar o enredo, né? Ou o jogo inteiro, tá? Próximo agora. Role Playing Games, tá? Gente, eu não entendo muito de jogos não, tá? Esse aqui é o famoso RPG, tá?
que é jogos de RPG, tá bom? Então aí diz aqui, ó, is a genre in which player é um gênero em que o jogador player takes, traduzir como assume aqui, tá? Ou leva um controle, não, traduz como assumir. Control, né? Assume o controle over the character, que é no caso sobre o personagem. Então esse é o RPG, tá? Vocês devem saber que eu acho que é aquele jogo online lá que o cara tá, né, mexendo lá com o personagem, aquele cara armado lá, ele parece que é você que tá lá no personagem. Eu creio que seja isso. Plays, desempenha, tá? Não é joga a tradução. The role, desempenha é um papel, tá bom? And simple, e simplesmente decide its fate, então decide o seu destino. Então o cara lá toma o controle, decide o destino do personagem. The other undoubtedly, sem dúvida, né? O outro sem dúvida, undoubtedly, sem dúvida, decide its fate. Desculpem, always appearing, sem dúvida, ele sempre aparecendo, né? Feature, característica of every RPG is ground of the character that is played. Então é aqui, ó. E o outro, sem dúvida, sempre aparecendo com característica de todo RPG é o crescimento do personagem que é jogado. Diz aqui o seguinte: sem dúvida, sempre há um crescimento do personagem, no caso, né? Do personagem que você está jogando. Ele sempre tem uma evolução dentro do jogo. É importante isso daqui. Usually a specific skill tree. Então, costuma, né, ser uma árvore de habilidades específicas. Ele vai ganhando, no caso, vamos supor, armas, ficando maior, essas coisas, né? That allows, né, que permite, né? Character customization, personalização, faltou um Z aqui. Personalização do personagem. Então tá entendido aqui, né? Então você comanda, é como se você tivesse todo o papel do personagem, tudo que você faz o personagem, você toma todo o papel do personagem. Ele diz aqui que as fases vão evoluindo e o personagem fica em evolução. Eu não sei se God of War entra nesse requisito aqui de RPG, tá? Vocês que sabem aí. E aí? O que é que vocês acham? Sports Games, fácil, né? Whether it's football. Se é futebol, seja futebol aqui, traduzir como seja futebol, tá? Seja futebol, basquetebol ou racing ou corrida, né? Everyone, que é todos, can find something for themselves. Então podem encontrar algo deles mesmos ou encontrar a si mesmo, tá? É isso mesmo? Todo mundo pode encontrar algo de si mesmo. Tá. There isn't really much to say about them. Não há muito o que dizer sobre eles, except for the fact that their aim, objetivo, tá? It's to simulate, aliás, real sports. Então diz aqui o seguinte: exceto do fato que o objetivo dele é simular esportes verdadeiros. Só isso. Não tem muito o que falar sobre esportes, né? Então vocês vão dar uma parada agora no vídeo, em seguida vão tentar fazer o exercício, tá? Podem assistir novamente, obviamente, né? Claro, tem como fazer isso. E na sequência a gente vai ver a resposta, tá bom? Então vamos lá. Stop. Bom, continuando aqui, nós temos as informações, né, dos jogos, tá? Fazer uma leitura bem rápida por causa do nosso tempo, que é muito curto. A great game for those who need storytelling with massive amount. Então, um grande jogo para aqueles que precisam de contar histórias. Mudam o personagem, sentimento, filme interativo, entretanto. E aí, esse aqui é qual, hein, gente? Vamos lá ver qual é. Jogos de aventura, tá? Interação com quebra-cabeças. Esse é um dos jogos que devem consumir a pessoa por horas, então são jogos de aventura realmente. Aquele jogo que eu falei para vocês, God of War, ele consome muito tempo, né? Então é jogo de aventura. Vamos ver aqui, Simply your team to make the best the world. Is your fan football? Então isso é fácil, né? Tem futebol lá, sport games, né? Sports games, aliás. Hundreds of thousands of players packed
centenas de milhares de jogadores no mundo, né? Trabalham junto, né? Se interam junto against each other. Ou então é um contra o outro, to fight the great evil, lutar com o grande mal. Eu acho que vocês já sabem qual é esse daqui, né? Que é o RPG. Esse daí muita gente joga nele, né? Online. E o último, né, que sobrou, né? Shooter games. Jogos que are definitely something that help people vent off some steam. Que é jogos de atirar, são definitivamente algo que ajudam as pessoas. São jogos de ação, né? Com a palavrinha só a gente mata a questão. Aquele negócio que eu falei para vocês. Leu lá a questão anterior, vocês leem essa daqui, ó. Não precisam fazer a leitura inteira, vocês conseguem matar a questão só dando uma olhadinha. Olha lá no número 2, ó, futebol, aqui em cima. Nós temos aqui futebol, então eu consigo, nesse caso, tá? Eu consigo saber qual é o gênero só olhando futebol. Aqui, ó, consome as pessoas por horas, então eu também consigo aqui saber qual é o jogo por isso aqui, tá? Centenas de milhares de jogadores, não precisa fazer a leitura toda do texto, tá? Que eu já sei que é o RPG. E o Action Game, ó, jogos de atirador, são definitivamente algo, né, que ajuda as pessoas. Então é isso, tá? Vamos lá. Próximo exercício número 15, tá bom? Vamos lá pro 15 agora, que é... as sentenças are the following sentences true, é verdadeiro ou falso, tá? De acordo com o texto que a gente viu. Jogos de atirar são tipo de jogos de ação. Facinho, né? Verdadeiro, claro. The history is very important in role-play and adventure games. A história é muito importante para o RPG, não é? E os jogos de aventura, sim, né? Claro, a história é muito importante. Jogos de ação é que a história é irrelevante para quem está jogando, né? Como, por exemplo, Street Fighter, né? Que não tem história nenhuma, é só lá briga, ou Mortal Kombat também, que é um jogo muito jogado. Not many people play role-playing games nowadays. Muitas pessoas não jogam RPG hoje em dia. Tem como, né? Falso. You don't need much skill to play in action games. Você não precisa de muita habilidade. Skill é habilidade, tá? Para jogar um jogo de ação. Precisa, né? Falso. There are games related to several types of sports. Há muitos jogos relatados para muitos tipos de esportes. Sim, claro. Vamos lá corrigir a C e a D, tá? Hundreds of thousands of people play role-play games together. Claro, centenas de milhares de pessoas jogam o RPG juntos, né? You need eye and hand coordination. A gente leu isso, né? Você precisa de coordenação dos olhos da mão to play an action game, para jogar jogos de ação, não é isso? Então encerramos hoje nossa videoaula de inglês, tá? Vamos ter uma aula ao vivo que eu vou corrigir as questões do livro e a gente vai interagir lá, vocês vão me ajudar também, tá? Que vocês são fera nisso, ok? Então, bye bye, see you later, até a próxima aula. Fui!